Bendito seja Deus, já faz alguns dias que nós estamos estudando aqui a série em que Davi derrota o gigante Golias. Essa já é a parte de número 10. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 38 até o versículo 42. A palavra de Deus diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou-o, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Nós percebemos aqui no desenrolar dessa linda história, e quem é que nunca ouviu acerca do jovenzinho, esse garoto de aproximadamente 16, 17 anos, que derrotou um gigante de quase 3 metros de altura. Até as pessoas que não têm um contato com as escrituras sagradas, que se consideram um povo cético ou livres pensadores, já ouviram falar dessa famosa história. E o Saul, em primeiro momento, queria refrear Davi, impedir que esse jovem guerreiro lutasse contra o Golias, contra esse gigante. Mas não teve jeito, ele estava animoso e convicto de que assim como Deus tinha lhe dado vitória e livramento sobre o leão, sobre o urso, predadores esses que queriam abocanhar a ovelha dos seus pais, Davi estava convicto de que Deus entregaria a mão do gigante diante dele também. E aí o Saul, para ter um desencargo de consciência, diz a Bíblia que ele ofereceu para Davi a sua armadura. Nós vimos ali o trecho do versículo 38 e o 39. O Saul colocou aquelas armas dele sobre o corpo do jovem, e o Davi deu até alguns passos, meio que cambaleando. Imagine que aquilo ali foi desconfortável para Davi, porque o Saul, a Bíblia diz que ele era um homem alto também. Em Israel não havia alguém tão alto quanto ele tinha essa grande estatura. Então Davi, sendo novo e pequeno, andava com dificuldade com a armadura que Saul tinha oferecido para ele. E chegou um momento que ele disse: eu não quero, eu não preciso dessa sua armadura, eu vou lutar contra o filisteu do meu jeito. Ele foi até o ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, no seu surrão e no seu estilingue, para você entender melhor. E a Bíblia diz que ele foi para a peleja com aquela armadura. A armadura de Saul era diferente da armadura de Davi. As armas que o cristão luta contra o mal, contra as forças das trevas, ela é diferente das armas que as pessoas usam nos dias de hoje. Nós não agimos com a vingança, nós não pagamos o mal com o mal, nós não lutamos contra a carne e sangue, porque sabemos que se alguém quer nos prejudicar, nos ferir, a pessoa faz aquilo sob influência demoníaca. Por detrás da atitude dela, da malignidade dela, estão as forças das trevas que instigam ela a fazer isso.
A palavra de Deus até diz em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E que armas são essas? É o jejum, o período que você faz de consagração a Deus, a oração, quando você devotadamente abre o seu coração perante o Senhor, a leitura da palavra que vai trazendo fé ao seu espírito. Então essas são as nossas armas. Nós não lutamos como o mundo luta, não, mentindo, difamando, caluniando, não. As armas que Davi tinha com ele eram diferentes das armas de Saul, das armas dos outros guerreiros de Israel. Tanto é que posteriormente ele diz: eu vou contra esse filisteu no nome do Senhor dos Exércitos. A maior arma que nós temos é o nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós rechaçamos, aniquilamos toda e qualquer força das trevas. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui dessa passagem é que as armas que o cristão usa para lutar contra as forças das trevas e prevalecer e crescer na vida são armas diferentes do que o cidadão comum, do que a pessoa incrédula usa. As nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus para nos dar a vitória. Outra coisa que nós notamos aqui é que em períodos decisivos da nossa vida, nós não podemos ficar inventando modas. A vida de Davi corria perigo. Ele ia lutar contra alguém que era um guerreiro nato. Era decisiva aquela batalha. Ele corria o perigo de morrer, de perder a sua vida em plena flor da idade. É por isso que ele não aceitou a armadura de Saul. Ele até refutou e disse: não, Saul, eu nunca experimentei essa armadura. Eu vou para a batalha, mas com aquilo que eu estou hábil a usar, com aquilo que eu estou bem experimentado. Eu estou bem experimentado em usar fundo, em usar estilingue, porque é essa arma que eu usava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Eu não vou usar as armas de um soldado da guerra. E naquele momento decisivo, ele usou coisas que estavam em suas mãos, coisas em que ele era perito, coisas em que ele estava bem experimentado. Se, por exemplo, você é mandado embora do emprego ou recebe essa triste notícia, você vai dar um salto aí, inventando, arriscando em coisas diferentes. Depende da situação, você deve investir naquilo que você já sabe fazer. Você deve lutar em momentos decisivos com aquilo que você já é experiente. Como pregador da palavra, eu não posso chegar aqui e falar coisas que o Espírito Santo não revelou para mim, coisas que eu não sei. De repente eu venho aqui e começo a estudar as profecias ali de Daniel e de Apocalipse e falo coisas que eu não sei, que teólogos a vida inteira estudando não decifraram. Não, nada disso. Eu vou falar de assuntos simples, assuntos que já sou experiente, que já mencionei antes, ou coisas que o Espírito Santo tem me revelado. E em momentos decisivos é assim que a gente faz. Nós contamos com aquilo que está nas nossas mãos, com coisas que já estamos experimentados a fazer. O Davi aqui nessa passagem nos dá este ensinamento. Outra coisa que eu quero que você note, perceba aqui também, é que ele foi até o ribeiro e pegou 5 pedrinhas. O que isso significa? Você deve ir até a palavra de Deus e pegar os conselhos dela para vencer as batalhas que estão diante de ti. Você só consegue prevalecer contra o gigante que está no seu caminho com as orientações das Escrituras Sagradas. O ribeiro da palavra de Deus tem um monte de pedrinha. Ele pegou 5, talvez presumindo que pudesse errar a sua mira. Sim, ele foi bem precavido. Ele pegou 5, se errasse as primeiras, teria então outras chances, outras oportunidades.
você deve munir o seu coração com a palavra de Deus. Todos os dias ler a sua Bíblia, encher o seu coração com ela, receber de Deus as instruções e as direções, porque é assim que você vai vencer as dificuldades que surgem no seu caminho, os impercalços que estão diante de você. Essas 5 pedrinhas aqui representam o Deus que nós servimos. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele tinha essa convicção no seu coração. Ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus maravilhoso. Ele pegou a pedrinha do Deus maravilhoso. É com Deus maravilhoso que eu vou derrubar esse gigante. Ele pegou a pedrinha do Deus conselheiro. Sempre que você precisar de uma orientação, recorra ao Deus conselheiro. Ele pegou a pedrinha do Deus forte. Você está fraco? Então recorra ao Deus forte, que renova as suas forças. Ele pegou ali a pedrinha do Pai da eternidade, o Senhor que nos dá a vida eterna. E ele pegou a pedrinha do príncipe da paz, o Deus que enche o nosso coração com a mais perfeita paz. E munido desse material, e munido dessa provisão, dessas munições, ele foi para cima do gigante e o resultado você já sabe. Então, você deve ir à palavra de Deus e se fortalecer nela, se revestir desse Deus que não falha, que é maravilhoso, que é conselheiro, ou desse Deus que é forte, que é Pai da eternidade e príncipe da paz. Não há como você perder estando munido dos atributos e da capacidade desse Deus. Aí diz o versículo que nós limos, o 41 e o 42, que quando Davi chegou diante do filisteu, o filisteu desprezou ele no seu coração. Ah, meus amigos, a vida se apresenta assim, às vezes, diante de nós. Ele tinha sido desprezado pelo seu pai, porque o seu pai quase não apresentou ele diante de Samuel, na ocasião em que Samuel foi ungí-lo rei de Israel. O Samuel, o pai dele deixou ele meio que escondido. O Samuel teve que ser insistente. Ô Jessé, você não tem mais um filho aí? Além disso, o Davi foi desprezado pelo seu irmão mais velho, Eliabe. Eliabe esnobou dele e disse: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar lá cuidando das ovelhas do nosso pai? Está aqui agora na frente da guerra, diante dos soldados? O Davi também foi desprezado por Saul. Saul disse: mas você vai pelejar contra esse filisteu? Tem certeza disso? E agora ele foi desprezado pelo próprio gigante a quem ele derrubaria. As pessoas estão desprezando você? Ele olhava para Davi, via aquele jovem ruivo, de gentil aspecto, e diz: quem que é esse menino para ousar me desafiar? Às vezes, você está sendo alvo disso. As pessoas não acreditam no seu potencial, vivem esnobando, desprezando você. Ontem eu estava até conversando com alguns amigos pastores, e eu estava até comentando com eles que em toda a história da Bíblia, da palavra de Deus, Deus escolheu pessoas inusitadas. O Gideão, quando Deus chamou ele, o Gideão pediu vários sinais e ainda diz: eu sou o menor da tribo de Benjamim, da menor das famílias. E Deus disse: varão valoroso, vá nessa tua força. Deus escolheu Jeremias. Jeremias disse: mas eu sou uma criança, Senhor. E Deus falou: não diga eu sou uma criança, porque onde eu te mandar você irá, e o que eu mandar você falar, você falará. O profeta Amós, ele era cuidador do gado, trabalhava na agricultura, na pecuária, cuidando da fazenda do seu pai. E Deus fez dele um grande profeta para Israel. O Ezequiel estava lá no meio do povo cativo. Ele teve uma visão da glória de Deus e ficou 7 dias pasmado. Deus teve que levantar ele, colocar ele em pé
para que ele então se tornasse profeta no meio do povo do cativeiro. Então, em toda a história de Israel, Deus contou com pessoas simples, Deus contou com pessoas inusitadas. O Moisés, eu vou me lembrando aqui, o Moisés disse, eu não sei falar, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de ontem, mas Deus falou, vai, porque eu vou ser a tua boca. Quem que fez o homem? Fui eu. Quem que deu a capacidade do homem falar? Fui eu. E aí então Moisés libertou Israel do domínio egípcio. Meu amigo, minha amiga, é isso que Deus está dizendo para você. Pode ser que as pessoas se desprezem, zombem você, mas no coração de Deus há um projeto grandioso acerca da sua vida. Acreditando no que Deus fala ao seu coração, você chegará longe, é o que basta. Tape o ouvido para aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito e dê atenção ao que Deus diz ao teu respeito, em nome de Jesus. Se o Davi ficasse melindroso, cheio de complexo, baseado no desprezo das pessoas, ele não chegaria a lugar algum. E o mesmo é com você. Deixe-me orar agora, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez vir aqui e pregar a tua palavra pela RIT, a Rede Internacional de Televisão, num raio de 100 quilômetros, alcançando Curitiba e região metropolitana. Onde quer que chegou a minha voz, que chegue também o poder e a unção do teu Espírito, convencendo essas pessoas de que esta é a palavra do Senhor. Não são palavras de homens, mas é a palavra do Deus eterno. Palavras que têm poder para curar, libertar, transformar, fazer dessa pessoa uma bênção. Nós estamos avançando nesses estudos em que Davi derrota o gigante Golias. E eu determino, Pai, que essas pessoas que estão acompanhando, aquelas que estão desde o início, ou outras que pegaram um dia ou outro aleatório, ainda que alguém ficou 1 minuto, 30 segundos neste canal acompanhando essa programação, eu quero a sua bênção já alcançando essa pessoa, e toda e qualquer operação do maligno que tem usurpado essa casa, essa família e feito essa pessoa sofrer, caia por terra, porque essa pessoa está munida agora das armas de Deus, das armas espirituais que vêm do Senhor, o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade está com este homem, está com essa mulher, está com essa jovem, com essa moça, com esse rapaz, com essa criança, não importa a idade dessa pessoa, onde quer que ela esteja, mas ela crê, ela está indo agora no ribeiro da tua palavra, ela está recebendo essa revelação, a revelação de que ela serve um Deus todo suficiente, um Deus que faz maravilhas, um Deus que é forte, um Deus que é conselheiro, um Deus que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, e dessa maneira ela vai triunfar, dessa maneira ela vai derrubar o gigante da dívida, da miséria, da separação conjugal, ela vai derrubar o gigante da perturbação, o gigante das drogas, o gigante do vício, do pecado, do medo, da dúvida, ele cairá, e isso para a glória do teu nome. Nós estamos vestidos, revestidos com as armas espirituais, e é com elas que nós vencemos. Nós desprezamos qualquer outra armadura que não seja a proveniente dos céus, a proveniente do Santo Espírito de Deus, e dessa maneira nós venceremos para a tua glória, Pai. Eu abençoo esse amigo e amiga telespectador, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.